Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite, hoje nessa segunda-feira, dia 30 de setembro. Estamos finalizando mais um mês, para a glória de Deus. E amanhã será um novo mês, o mês de outubro, para a glória de Deus. Eu creio que esse próximo mês será uma bênção. Deus vai fazer coisas maravilhosas em nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração esta noite, e eu creio que Deus vai te abençoar muito. Em seguida, eu quero fazer uma oração pela sua casa, pela sua vida, por todos os seus caminhos. Muitas vezes você chega a se questionar, isso mesmo, se perguntar, e até mesmo perguntar a Deus, muitas vezes por uma luta, um problema que surge na sua vida. E a gente, meus irmãos, devemos ter cuidado para que não venhamos entristecer ao Senhor, meus irmãos, com os nossos questionamentos. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 13, Deus, ele, através do profeta Malaquias, repreende o povo, chama a atenção do povo, isso mesmo, pelas palavras daquele povo. Olha o que diz: as vossas palavras foram agressivas. Quer dizer, as palavras daquele povo eram agressivas, estavam sendo agressivas aos ouvidos de Deus. E ele disse: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Aí ele diz: mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? As palavras do povo eram as seguintes: o que agrediu os ouvidos de Deus era o seguinte: as pessoas diziam: inútil é servir a Deus. Era aquele povo que ia para a igreja, que dizimava, que ofertava, era aquele povo que orava, isso mesmo. Mas em determinado momento eles estavam insatisfeitos, isso mesmo, insatisfeitos, meus irmãos, e reclamando, isso mesmo. E eles acharam que não haveria ou não tinha uma recompensa para eles, isso mesmo. E olha o que o Senhor, ele disse: vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? Era o que o povo dizia: inútil é servir a Deus. O que nos aproveita ter guardado os seus preceitos? E é o que o diabo, meus irmãos, ele sopra, ele quer pôr no ouvido das pessoas, que é inútil servir a Deus, que é inútil, meus irmãos, ir à igreja, que é inútil dizimar na igreja, que é inútil, meus irmãos, congregar, que é inútil, meus irmãos, ser obediente à palavra de Deus. E era o que o povo ele estava dizendo, eles conceberam isso dentro do coração deles, que era o quê? Que era inútil. Olha aqui: vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Só que estas palavras agrediram os ouvidos do Senhor, isso mesmo, agrediram, isso mesmo, os ouvidos do Senhor, porque as palavras eram pesadas. O povo, eles estavam, meus irmãos, fazendo o que era o dever, o que Deus nos chamou para servir, para fazer, que é servir, ser obediente a Ele, e eles estavam insatisfeitos, isso mesmo. E a gente vê isso muitas vezes na igreja, no geral, muitas vezes pessoas insatisfeitas, isso mesmo, nunca estão contentes, e essa insatisfação muitas vezes é com o próprio Deus, isso mesmo.
E ele diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? E o diabo, ele quer isso, meus irmãos. Ele quer implantar esse sentimento no coração das pessoas para desviar, para levar as pessoas à desobediência, para afastar as pessoas dos caminhos do Senhor. E as pessoas, em vez de seguir a obediência à palavra de Deus, o ensinamento de Deus, elas venham seguir o seu coração, os seus sentimentos, os seus desejos, e venham se extraviar-se, se perder-se nos seus caminhos. E diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que coisa, meus irmãos. No versículo 14, no versículo 13, Deus fala através do profeta Malaquias: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Já imaginou isso? Que palavras, meus irmãos, agredir a Deus? E muitas vezes, meus irmãos, se a gente não vigiar, nós agredimos a Deus. Isso mesmo. Não é uma agressão, meus irmãos, que venha interferir na glória de Deus, mas entristece ao coração do Senhor. Entristece. Isso mesmo. E ele disse: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em quem temos falado contra ti? Vós dizeis, aí, quando Deus questionou ao povo, perguntou por que eles estavam falando aquilo, aí o povo disse assim: mas o que nós temos falado contra Deus? O que nós temos falado? Às vezes, meus irmãos, a humanidade, ela fala não só por palavras, como também, sim, palavras também, mas também por atitudes, também, meus irmãos, pelos sentimentos do coração. Muitas vezes os nossos sentimentos do nosso coração são palavras para Deus, porque muitas vezes o nosso coração, meus irmãos, ele fala para Deus. Eu posso falar com Deus somente com o meu coração, com o meu pensamento. Isso mesmo. Eu posso estar incontente sem abrir minha boca, só dentro do meu coração. Isso mesmo. Aí o Senhor pergunta, através do profeta. Aí eles disseram: mas vós dizeis. Aí Deus responde, através do profeta Malaquias: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor? Aí, olha o sentimento do coração deles. Isso mesmo. E a gente vê isso muitas vezes dentro da igreja. Eu já ouvi pessoas falar isso. O que me adianta? Isso mesmo. Eu vim à igreja. O que me adianta? Eu congregar, eu ser obediente, eu ser fiel. Isso mesmo. Muita gente diz assim: olha o que me acontece, olha isso mesmo. Eu já ouvi pessoas falando isso. E ele disse assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus mandamentos. Aí olha o que eles disseram: o que nos aproveitou termos guardado os seus mandamentos? Eles disseram no coração deles: não adiantou nada. Tudo que nós fizemos foi inútil. Isso mesmo. Esse negócio de servir a Deus, de ser obediente, isso não adianta nada. É o sentimento do coração deles, deste povo. E eles disse: que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor? Ora, pois nós, olha o que ele disse, diante do Senhor dos exércitos: ora, pois nós reputamos por bem-aventurado os soberbos. Aí a intenção do coração daquele povo
era que os soberbos, os desobedientes, estavam se dando mais bem do que eles. O que eles formaram no coração deles, criaram, era que os soberbos, os desobedientes, eram mais bem-aventurados do que aqueles que serviam a Deus. E esse sentimento no coração deles estava agredindo a Deus. Que coisa! Muitas vezes, meus irmãos, se não vigiarmos, nós agredimos a Deus, ao Senhor, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. Você vai olhar para você e você vai dizer: mais bem-aventurado aqueles desobedientes, soberbos, aqueles que andam desraigados, que não têm um compromisso com Deus. E era o que eles formaram no coração deles. Olha o que eles formaram. Diz assim: ora, pois nós reputamos, quer dizer, nós temos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedades. Se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aí o que este povo aqui eles colocaram no coração deles? Que os soberbos, os desobedientes, isso mesmo, os que cometiam impiedades, eles eram bem-aventurados, eles viviam da forma que desejavam e ainda escapavam, isso mesmo, ainda Deus permitia isso mesmo, Deus deixava eles escapar, ser bem-aventurados. Ora, pois nós reputamos, eles colocaram no coração deles que os ímpios, que os soberbos, desobedientes, eram mais bem-aventurados. Olha aqui, ora, pois nós reputamos, quer dizer, concebemos dentro do nosso coração, por bem-aventurados os soberbos. Quer dizer, eles conceberam dentro do coração deles que os soberbos eram bem-aventurados. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Esta foi a opinião, o sentimento que eles tinham concebido dentro do coração deles, que era inútil servir a Deus, porque os desobedientes, os soberbos, escapavam, eram bem-aventurados, Deus permitia e nada acontecia com eles. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Que coisa maravilhosa! Aí olha o que Deus fala, meus irmãos, através do profeta Malaquias. Diz: vocês estão enganados, porque diante do Senhor há um memorial. O que é um memorial? Um livro. Um livro. Isso mesmo. Um livro. E lá está escrito todas as coisas. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E entre eles se perguntavam: será que Deus nos ouve? Será que Deus vai nos justificar? Isso mesmo. Aí ele disse: e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quer dizer, meus irmãos, a nossa obediência, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa vida para Deus. Isso mesmo. Quando nós, meus irmãos, nos dedicamos ao Senhor, isso, meus irmãos, não é inútil. Isso mesmo. Isso, meus irmãos, é galardoador. E há um memorial escrito
com o nome daqueles que servem a Deus, com o nome daqueles que são obedientes, daqueles que amam e buscam ao Senhor. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Aí ele disse: e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor. Aqueles que temem, aqueles que obedecem, aqueles que servem a Deus, isso mesmo. Há um memorial escrito, isso mesmo, com o nome deles. E o Senhor disse: e eles serão meu, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Quer dizer, vai chegar um momento que a igreja, que aqueles que servem a Deus, serão um tesouro particular para Deus. Que coisa maravilhosa. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai chegar um determinado momento que há diferença, que todo olho verá, isso mesmo, a diferença entre o justo, isso mesmo, há uma diferença, e todos irão ver entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida esta noite. Eu creio que aqueles que servem a Deus, esses terão as suas obras escritas no livro. Aqueles, meus irmãos, que buscam ao Senhor, tudo está escrito, meus irmãos, neste memorial. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Isso mesmo, pois busque ao Senhor, busque de todo o seu coração. E eu creio que Deus vai nos recompensar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração, meu Deus, esta noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui, meu Deus, pela tua igreja, pelos teus servos, por cada um que nos ouve, Pai, que atenta para a tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, toca na vida desta pessoa, Senhor, que está nos ouvindo, Pai. Sim, meu Deus, eu oro pelo doente, pelo aflito, pelo cansado, esta pessoa que está enfrentando uma luta na sua casa, na sua família, no seu trabalho, Pai, na sua saúde. Meu Deus, a tua palavra diz que há uma diferença, Pai. Ninguém vai, meu Deus, ser confundido, meu Deus. E eu creio que o Senhor está agindo em favor desta casa, que o Senhor está agindo em favor desta família, que o Senhor está agindo em favor desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite, um ótimo descanso. Eu amo a sua vida. E amanhã eu estarei aqui, meus irmãos, fazendo uma oração e trazendo uma mensagem no primeiro dia do mês de outubro. Que Deus te abençoe.